Olá, como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? O meu desejo é que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sempre conosco, todos os dias. Esta semana nós estamos falando sobre pessoas que saíram da sua cidade e foram ser bênção em outra cidade. Pessoas que Deus mandou sair, pessoas que foram expulsas pelos seus próprios irmãos, pessoas que com certeza foram tiradas da sua cidade, mas foi uma bênção ali em outra cidade, não se misturou com as coisas da cidade. E por falar em não se misturar com as coisas da cidade, eu quero falar sobre o sobrinho de Abraão. Você se lembra que da outra vez que eu falei sobre Abraão, Abraão morava ali na terra natal dele, onde ele nasceu, né? Com os pais deles, parentes, amigos. E quando Abraão tinha 75 anos, Deus disse: saia da terra dos seus pais. Saia da terra dos seus pais. Ou seja, saia de perto da sua parentela. Mas Abraão levou um sobrinho por nome de Ló. Mas Deus disse: saia da terra dos seus pais, da sua parentela, saia de perto dos seus parentes. Mas ele levou um parente, levou um sobrinho, Ló, foi. Capítulo 12. Saiu Abraão, sua esposa e o seu sobrinho. E alguns animais, né? Lá no capítulo 13 de Gênesis, no 12, Abraão sai da sua terra. Mas no capítulo 13 a gente já vê algo interessante. Abraão tem muitos animais. O seu sobrinho Ló também consegue ter muitos animais. Muitos animais. E os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam brigando, discutindo. Ah, esse animal do meu patrão, do meu senhor. E eles começaram a discutir. Abraão percebeu isso. E sabe o que foi que Abraão fez? Chamou seu sobrinho Ló e disse: Ló, vem cá. Os nossos pastores estão brigando. E eu não quero brigar com você. Você é um parente meu muito próximo. Eu não quero brigar com você. Porque os nossos pastores dos nossos animais estão brigando por causa de animais. Vamos fazer o seguinte: vamos se separar. Escolha o lugar que você quer ir. Se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Vamos se separar, sem nenhuma briga. Já imaginou uma separação amigável, sem briga? Se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolha para onde você quer ir. E aí Ló vê umas terras planas, bonitas. Ele diz: eu vou para esse lado. Aos olhos de Ló, essas terras eram boas. Mas Abraão não se preocupou com terras. Porque Abraão, para onde ele fosse, Deus ia abençoar. Não era as terras que ia fazer com que Abraão fosse abençoado. Mas sim, para onde Abraão fosse, Deus ia abençoar Abraão. Então Ló saiu, as terras bonitas, né, que ele viu, toda plana, e começou a se expandir com os animais, com plantação, se expandir, andando. Ló foi parar, sabe aonde? Ali entre Sodoma e Gomorra, em cidades pecaminosas, que pessoas que viviam no pecado. E Ló foi morar exatamente aí, em Sodoma, Gomorra, foi por ali que ele foi morar. Mas chega um momento que Abraão intercede, pede ao Senhor que mande um anjo para tirar Ló daquela cidade. Aí Deus manda um anjo. O anjo tira Ló dali da cidade. Tira, vamos, sai daqui, eu vim lhe resgatar. Eu vim tirar você daqui, dessa terra. Essa terra não é boa para você. E o anjo disse: vamos sair, você, sua esposa, suas duas filhas, saiam dessa cidade e não olhem nem para trás. Já imaginou? A gente sair de um determinado lugar e não olhar mais nem para trás, porque aquele lugar é tóxico. É tóxico. Não olhe para trás, não volte nesta cidade. Nem volte, nem olhe. Já imaginou? Não é nem voltar, é nem olhar para trás.
E aí, quando Ló sai da cidade com sua esposa, suas 2 filhas, a esposa de Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Quando Deus diz assim, saia dessa cidade, saia deste lugar e não olhe para trás, não devemos olhar para trás. Um lugar que foi tóxico, um lugar que só tinha pessoas pecaminosas, pessoas que só faziam o mal. E aí quando Ló sai com sua esposa, suas filhas, e a mulher olha para trás, vira uma estátua de sal, Ló vai embora com suas filhas. E sabe o que é que acontece com as cidades? O Senhor destruiu um enxofre, uma chuva de enxofre, acabou com a cidade e com toda aquela população, porque aquele povo era pecaminoso. Era pecaminoso. Que nós possamos meditar. Aonde nós estamos, se Deus pede para você sair, saia e não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Medite aonde você está, aonde você esteve. Não foi bom onde você estava? Então não volte para lá, não olhe para trás. Devemos olhar para frente, porque o nosso alvo está lá na frente. Por que não dizer está lá em cima? O nosso Papai do Céu. Devemos olhar para o nosso alvo lá na frente, lá em cima, não olhar para trás. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.